Essa música calhou bem, né? Com a história do Asa. Maravilha. Aleluia. Ó Senhor. Querido Senhor. Você já parou? Querido Senhor. Aleluia. Pega o controle remoto para ligar aqui. Querido Senhor. Trabalho voluntário. Aleluia. Graças ao Senhor. Bom, irmãos e irmãs, vamos continuar nesse encargo que o Senhor tem me posto no coração. A respeito de discernirmos as coisas que de fato atingem o nosso viver. Nós somos atingidos não só pelas coisas que vemos, eu estou falando de pessoas, situações, mas nós somos atingidos por coisas, por seres que nós não vemos. Então, se queremos viver bem neste mundo, nós precisamos compreender as coisas que vemos e, principalmente, irmãos, compreendermos as coisas que nós não vemos. Porque são as coisas que não vemos, as coisas relacionadas a Deus e ao maligno, que governam as coisas que vemos. Eu vou repetir. As coisas que não vemos, Deus e Satanás, o maligno, é que estão no controle das situações à nossa volta. Se nós percebermos claramente isso, nós sempre reagiremos às situações não com base no que nós vemos, mas sempre reagiremos com base no que não vemos. Então, o que é que não vemos, basicamente? É Deus e o diabo. Então, temos que aprender a entender nos fatos, nas situações, o que está espiritualmente por detrás desta situação e aprendermos a nos submeter a Deus e a resistir o diabo. Essa frase é de Tiago, no capítulo 4 da epístola dele. Ele coloca as coisas de uma maneira muito simples. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. Irmãos, irmãs, Deus e o diabo nós não vemos. Mas se queremos reagir bem às situações que vemos, temos que colocar os olhos no que não vemos. Amém. Então é isso.
Então esse é o tema. Reagindo a um universo de coisas visíveis e invisíveis. Esse é o 2, tá bom, Adriano? Vamos ler esses 2 versículos, irmãos? De 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 7. Leiam, irmãos. Agora, o verso 10. Amém. Então vamos orar e pedir para o Senhor nos abençoar neste encargo. Querido Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti por esta mensagem, por esta ministração, a fim de que o Senhor nos traga boa compreensão da verdade. Vivemos num mundo misterioso, mas o Senhor nos traz a verdade. Mas o Senhor nos revela os mistérios. Ajuda-nos, Senhor, a termos os olhos postos no que não vemos. Ajuda-nos, Senhor, a interpretarmos as coisas que vemos à luz do que não vemos. Aperfeiçoa-nos neste conhecimento, aperfeiçoa-nos nessa prática e dá-nos a vitória contra o diabo e dá-nos, Senhor, a sujeição a Ti. Faça-nos pessoas espirituais, Senhor, que discernem coisas espirituais. Fala um pouco mais conosco nessa mensagem. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, o texto que nós estamos procurando entender com mais clareza é 1 aos Coríntios, capítulo 11. E aí nós temos 2 coisas que nós podemos dizer simbólicas. Uma é essa questão do não cobrir a cabeça e cobrir a cabeça. E depois, na segunda parte desse capítulo, é o assunto relacionado à mesa do Senhor. 2 coisas simbólicas, não é? Então, normalmente a gente trata essa questão do cobrir e não cobrir como o uso do véu. Mas, na verdade, o uso do véu é uma parte do assunto, que é o que cabe às irmãs. A outra parte cabe aos irmãos, que é não cobrir a cabeça. E nós temos que levar em conta tanto uma quanto a outra coisa, não é? Então, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Vamos procurar entender bem isso. E depois a mulher deve trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade por causa dos anjos. Então nós estamos falando de assuntos assim, extremamente espirituais. E se é espiritual, é misterioso. E se é misterioso, requer algo que o Espírito Santo nos traz, que é revelação. O que é revelação? Revelar é tirar o véu. Então é um assunto que, porque é espiritual, que porque se refere a coisas que não vemos, então acaba se cercando de mistérios. Mas a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é quem descobre, tira a cobertura do que é misterioso, de modo que a nossa mente possa ser não só racional, mas possa ser principalmente espiritual.
Uma mente racional é a que a gente precisa, com respeito às coisas que vemos, com respeito às nossas relações humanas, com relação às coisas desse mundo. Temos que pensar, temos que ter uma mente capaz de entender as coisas que se aprende, que se ensinam. Precisamos ser capazes de ser racionais na compreensão das situações, mas nas coisas espirituais, nós precisamos de desenvolver uma mente espiritual. O que nos faz pessoas de fato inteligentes é o quanto nós desenvolvemos a nossa mente espiritual. Falando do uso da mente racional, tem aquela forma que os psicólogos inventaram para medir, que é a avaliação do QI, né? Quociente de intelecto. Então tem avaliações, diz que em torno de 90 é a média da pessoa de inteligência média. Abaixo de 90 são pessoas com um pouco mais de dificuldade de aprendizado. E acima são as pessoas com mais facilidade de aprendizado e de raciocínio. Então se fala em pessoas com 110, com 120, com 130, com 150, não é? Mas basta ter 90. Isso na avaliação dos psicólogos, tá? Para você ter uma mente razoavelmente capaz de aprender e entender as situações no plano do que é visual, no plano das coisas do viver estritamente humano. Mas não basta termos uma mente racional, nem com QI 200. Isso ainda é nada frente à realidade, porque existe uma realidade do que não se vê. E isso que não se vê só pode ser entendido por meio de revelação. E Paulo diz que orava pelos crentes da igreja em Éfeso, para que Deus desse a eles uma mente, um espírito de sabedoria e de revelação, para que eles tivessem pleno conhecimento de Deus e de assuntos espirituais. Paulo diz uma expressão para se referir a isso: sejam iluminados os olhos do coração. Então nós temos uma mente racional e temos isso que Paulo está chamando de olhos do coração, que eu estou chamando aqui de uma mente espiritual, que é capaz, por uma ação do Espírito Santo, de me levar a entender assuntos espirituais com base nas Escrituras e que me leva em seguida a compreender as situações que estão por trás do que eu vejo. Então, para eu interpretar bem o que não vejo no dia a dia, eu preciso ter conhecimento da palavra. Não tem como ter espírito de sabedoria e revelação se eu não me alimentar da palavra, se eu não aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. E isso, irmãos, é extremamente espiritual, místico. Quando eu digo a palavra místico, estou falando no sentido de lidar com o que é espiritual, lidar com o que não vejo. Que o Senhor nos ajude a sermos inteligentes, também no sentido espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui da palavra. Paulo era uma pessoa com uma capacidade intelectual, no sentido do que é racional, da razão, absurdo. Paulo falava várias línguas. Ele falava
o hebraico, falava o aramaico, ele falava o latim, que era a língua dos romanos, falava grego. Então ele transitava por aquele mundo, porque ele era poliglota. Poliglota é quem fala várias línguas. Ele tinha conhecimento profundo, mas profundo, ao ponto de fazer dele uma autoridade nesse conhecimento, que é com relação à cultura judaica. Ele foi instruído na melhor escola, pelo melhor mestre, e ele era o melhor aluno. Então, Paulo era uma pessoa de uma capacidade intelectual absurda. Agora vamos pegar outro irmão igualmente importante, Pedro. Pedro era pescador, irmãos. QIzinho 90 ali, normal. O Paulo devia ser assim, esses caras na casa dos 120, para 150, sei. Mas fosse um ou fosse outro, ambos precisavam de espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou falar um pouco desses dois, não era a minha ideia, mas para ilustrar para os irmãos, isso é importante. Então, nós podemos dizer que Paulo era uma pessoa especialmente inteligente. Então, nos estudos, Pedro não se sairia como ele, tanto que foi ser pescador. Porque quem saísse bem nos testes de memorização que os rabinos aplicavam nos meninos desde a infância, não ia pescar, irmãos. Ia para a escola, como Paulo foi. Já com 14 anos, ele já era posto na mão de um rabino renomado para desenvolver as habilidades. Mas parece que Pedro foi na sinagoga, frequentou a sinagoga desde criança, mas o rabino falou: filho, vai pescar. Vai ajudar teu pai, vai. E Pedro se tornou com certeza um bom pescador. E Pedro era alguém que buscava tremendamente o Senhor. E Paulo, igualmente, era alguém que buscava tremendamente o Senhor. Então, acho que nisso eles eram bem equiparados. Eu estou comparando do ponto de vista do racional, para dizer que seja um muito inteligente, ou seja o outro menos inteligente, os dois precisavam de ser abençoados por Deus com um espírito de sabedoria e de revelação que iluminasse os olhos do coração deles. Então, as primeiras pessoas a seguirem Jesus foram André, irmão de Pedro, e João, porque os dois estavam junto com João Batista. E João Batista, vendo Jesus passar, depois do batismo, inclusive depois da tentação, Jesus volta e se encontra de novo com João Batista. E João Batista vê ele passando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no capítulo 1 de João. Aí diz que no outro dia, no dia seguinte, Jesus passa de novo. E de novo João Batista, vendo Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, tudo que eu tenho dito a respeito dessa pessoa. O ministério de João Batista era em função do ministério de Jesus. Era para introduzir o ministério de Jesus. Então ele diz segunda vez: esse é o Cordeiro de Deus. E ali nós vemos que André e João começam a ir atrás de Jesus. Começam a seguir Jesus. Jesus olha para trás e fala: o que vocês querem? E eles dizem: queremos saber aonde o Senhor assiste, onde o Senhor mora. Então, eu não sei explicar com toda clareza isso, mas é evidente que eles entenderam que esse era a pessoa de quem João Batista falava, e que ele era o Cordeiro e era também mestre. Ele era um mestre a ser seguido. Eles estavam seguindo João Batista como um mestre, mas João Batista agora os está encaminhando a Jesus.
o mestre dos mestres. E os dois vão atrás do mestre dos mestres. E quando eles perguntam, onde assistes? Ou onde estás? Eles estão, em outras palavras, querendo saber, onde é que é a tua escola, que nós queremos nos matricular? E Jesus falou, vem comigo. E levou aonde eles estavam. Onde ele estava, né? E eles dizem que passaram um tempo lá com Jesus. E aquele primeiro encontro, irmãos, aquilo deve ter sido de arrebentar. Sabe aquele primeiro dia com Jesus? Aquele momento, talvez não tenha sido um dia na experiência de cada um, uma época em que Jesus entra na vida. Então, assim deve ter sido para eles. E o André, depois daquele encontro, ele sai enlouquecido e vai atrás do irmão dele, que é Pedro. E ele vai e chega e conta para Pedro, Pedro, encontramos aquele de quem fala as Escrituras, encontramos o Messias. Aí Pedro sai, vai se encontrar com o Senhor, e o Senhor já diz uma palavra sobre a vida de Pedro, você não será só Simão, você agora vai ser chamado de Pedro, mas o chamamento ainda não vem nesse momento. Então, Pedro estava na pesca, e André estava lá com João Batista. Mas o André também era uma pessoa da pesca. E é possível que eles tenham combinado assim. O Pedro falou, vai lá, acompanhe esse homem, porque eu acho que esse cara está falando a verdade, e eu acho que o Messias vem por meio do que ele está falando. Gruda lá, não sai de lá. E eu que eu aguento aqui a firminha de pesca. Então, eles estavam fazendo um trabalho ali de cooperação. Um cuidava dos negócios, que foi o caso de Pedro, e o outro falou, vai lá ver direitinho, hein? Vê lá se esse cara está falando a verdade, vê se esse cara não é fraude, vê se esse cara está de fato introduzindo o Messias. Então a coisa já estava no ar, muito no ar. Aí o André volta enlouquecido. É ele mesmo, é ele, o Messias, achamos o Messias. Aí o Pedro já sai maluco para encontrar com Jesus. Era uma pessoa sedenta. E depois de um tempo, passam-se, eu não sei quanto tempo, mas algumas semanas talvez, Jesus passa lá no trabalho deles, estão todos lá pescando, porque agora eles estão calmos, porque eles já descobriram quem é o Messias. E eles voltaram ao trabalho. Já sabemos quem é o Messias. Aí o Messias passa. E ele diz, encontra Pedro e vê Pedro vindo de uma pescaria que não foi boa. Aí o Senhor diz assim, tenta jogar a rede do lado de lá. Senhor, nós estivemos pescando a noite inteira, mas como eu sei que o Senhor é o Messias, eu vou obedecer. Olha que coração bom. Mediante a tua palavra, vamos fazer o que o Senhor fez. Eu não sei o quanto o Senhor entende de pescaria, não. Eu entendo de pescaria. Eu sei que hoje o mar não está para peixe. Mas porque é o mestre dos mestres, o Cordeiro de Deus, isso ele já sabia. Eu vou fazer. Olha que coração obediente, irmãos. Vamos falar bem do Pedro. No passado a gente falou muito mal dele. Zoamos demais com ele. E não pode ser assim. O Pedro tem umas coisas engraçadas, umas trapalhadas, mas ele era sério para valer. E na hora que ele lança as redes se enchem de tanto peixe, que começa a arrebentar e querendo botar no barco, o barco começa a querer afundar. Aí Pedro fala, nossa, esse milagre veio para mim. Esse milagre veio para mim. E agora o que o André tinha visto assim mais fortemente, o Pedro também viu. E ele se sente extremamente pecador. E ele fala, Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Olha que noção que veio.
O que é isso, irmãos? É inteligência espiritual. É disso que eu estou falando. Não é mais a inteligência do pescador, agora é a inteligência espiritual, porque o Espírito Santo está trazendo sabedoria e revelação a ele. Ele já tinha visto que Jesus era o Messias, agora ele está vendo que ele é pecador. O Senhor falou: deixa tudo isso e me segue. E de pronto ele larga tudo. Não era um barquinho, ele tinha uma firminha que ia bem. Tinha ali alguns barcos, deixou o pai dele. E foi ele e o André. E depois, juntos, foram 2 outros que talvez tivessem uma outra empresinha ali de pesca, que eram o Tiago e João. Então, eu estou falando de Pedro. E Pedro logo já sai seguindo o Senhor depois daquilo. Agora vamos falar de Paulo. Paulo tem a sua trajetória. Já uma pessoa de uma mente chamada brilhante, uma capacidade. Ele diz que ele se avantajava em muito aos demais da sua era, da sua época. Ele não só era o melhor, como ele era muito melhor do que o segundo colocado. E então ele enveredou por esse mundo do conhecimento, do judaísmo, da teologia, da escola rabínica. E logo em seguida vem a situação do surgimento da igreja. E ele, pensando ainda de maneira judaica, ele achou que deveria perseguir a igreja. E logo as pessoas, conhecendo as capacidades de Paulo, falaram: Paulo, vai e pega essas pessoas. Acaba com esse problema. E o Paulo, com aquela cabeçona dele, ele sai que nem um pitbull, feroz, caçando cristãos, batendo, torturando, fazendo blasfemar contra Jesus e consentindo com a morte de alguns, como foi no caso de Estevão. Então imagina, essa pessoa tão inteligente, não tinha discernimento espiritual algum, tão conhecedora das Escrituras. Pedro também era, porque era um frequentador de sinagoga, mas Paulo não era só um frequentador de sinagoga, ele era um frequentador de escolas rabínicas. Ele estava sendo preparado para ser um rabino, talvez ao nível de Gamaliel, que é uma das pessoas mais notáveis da história de Israel. Mas cego, ele só tinha inteligência e memória para o que era racional. Os olhos ainda estavam obscurecidos, até que o Senhor o para no caminho de Damasco. Uma parada muito diferente da de Pedro. Pedro foi atrás, Paulo não foi atrás. Paulo foi parado. Mas o fato é que a luz acendeu. E na hora que ele acendeu, ele falou, disse assim, perguntou ao Senhor: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Então, por um instante, assim que acendeu a luz foi tão forte que ele falou: nossa, não sei nada. A verdade é que eu não sei nada. O Senhor está falando comigo aqui e eu descobri aqui instantaneamente que eu não sei nada. Quem és tu, Senhor? Aí Jesus, que foi tão doce com Pedro, na verdade, ao que parece, ele foi muito duro com Paulo. Eu sou Jesus a quem você persegue. E vou dizer mais: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu imagino, suponho, hein, irmãos, isso não foi manso. O que Jesus falou a Pedro foi muito manso. O Pedro foi atrás. Paulo não foi atrás. Parem, Paulo. Você está recalcitrando contra os aguilhões. Para, porque eu posso acabar com você. Isso é o que eu acho.
Dura coisa, que significa dura coisa? O Senhor está dizendo, as consequências são terríveis. Se você não parar, Paulo. Mas o fato é que os olhos se abriram e ele ficou cego. Olha que contradição, né? Os olhos do coração iluminados. Os olhos físicos cegados. O Senhor talvez tenha cegado os olhos dele para ele não ver nada e não ter outra coisa a pensar senão naquele momento culminante. Aí chega Ananias, devolve a visão e Paulo sai. E começa então a história de Paulo. Então, Pedro, que era uma pessoa normal, e Paulo, que era uma pessoa super inteligente do ponto de vista racional, os dois ainda precisavam de passar a pensar com uma mente espiritual. Para o quê? Para entender as coisas que não se veem. Então, vamos buscar o Senhor com bastante seriedade. Vamos mergulhar na presença do Senhor para entendermos, a partir da palavra e do mover do Espírito Santo em nós, entender o que não vemos. Então vamos avançar aqui. Eu fico falando e acabo não saindo do lugar. Então isso nós vimos a semana passada. Não há dois mundos. Há um só mundo com coisas visíveis e invisíveis. Então, frequentemente, os cristãos usam a expressão no mundo invisível ou no mundo espiritual. Não, não tem um mundo visível e um mundo espiritual. O que tem é um mundo só, com essas duas qualidades de coisas. Coisas que se veem com os olhos físicos e coisas que não são visíveis aos olhos físicos. Mas o mundo é o mesmo. Então nós vimos Colossenses, que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Segundo aos Coríntios, Paulo diz que ele está atentando, ou seja, colocando a sua atenção nas coisas que não se veem, não atentando nós no que se vê, mas nas coisas que não se vê. Então Deus criou coisas visíveis e invisíveis, e Paulo está dizendo que a atenção dele está de modo especial posta no que não se vê. Isso nós falamos a semana passada. Então, a respeito do que é invisível, eu apresentei vários versículos, e o que de especial me chama a atenção é esse Hebreus 11, 27. Falando de Moisés. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. É isso, irmãos. O mundo é um faraó enfurecido contra nós. Mas fica firme, vendo o que está por trás de Faraó. E aquele que está por trás, que nos chama. Quem chamou Moisés? Yahvé, ali na sarça ardente, não é? E quem estava por trás de Faraó? Satanás. Então Moisés estava plenamente claro de que o rei não poderia lhe fazer mal por conta daquele que é invisível ser por ele, ser aquele que o chamou. Então Moisés estava confiante em servir ao Senhor, porque ele estava certo que aquele que ele não vê é infinitamente mais poderoso do que a fúria do rei que ele vê. Que testemunho, não, irmãos?
Vamos avançar. Então, aqui nós devemos chegar a algumas conclusões. Algumas conclusões. A primeira, leiam, por favor, irmãos. Vivemos em meio a coisas invisíveis. Vou dar um exemplo aqui. O que é que mais tem aqui nesse salão? O que é que mais tem aqui? Ar. Vocês estão vendo ar? Mas ainda não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das coisas invisíveis, que são espirituais e que não vemos. Se nós estamos certos do ar que não vemos, alguém veio para a reunião preocupado, puxa, será que vai ter ar no salão hoje? Vai que eu vou lá e não tem ar. Alguém se preocupou com isso? Não é? Então, nós gastamos um bom tempo de oração na abertura da reunião, que é para espantar demônio e atrair os anjos do Senhor, irmãos. Isso é um ato 100% de fé. Nós queremos esse ambiente cheio da presença do Senhor, cheio dos anjos do Senhor, além do próprio Espírito Santo, principalmente. E queremos que os demônios saiam daqui. Não é? Nós não vemos, mas devemos estar certos dessas presenças espirituais. Eu já tenho dito para os irmãos uma suposição que eu tenho sobre a quantidade de anjos e demônios para a quantidade de ser humano. O mundo nunca teve tão habitado, e se fala em 8 bilhões de habitantes. E pelas contas que eu fiz, dentro do campo da suposição, irmão, não é no campo da afirmação. Diz os cálculos que já passaram pela Terra em torno de 110 bilhões de pessoas. Esse cálculo já é meio antigo, então já deve estar em torno dos 120 bilhões de pessoas. Já passaram. Vivos aqui agora tem 8. Se Deus criou a mesma quantidade de anjos, então, eu estou supondo, hein, irmãos? Vamos falar em 120 bilhões de anjos. Apocalipse 5 fala dos anjos festejando o Cordeiro em pé no trono sobre milhares de milhares, ou pode ser também bilhões de bilhões. É um número assim incontável. A diferença é que o ser humano nasce e morre. Os anjos foram criados e são espíritos, eles não têm estrutura física, então eles existem permanentemente. E nós sabemos que 2/3 dos anjos permaneceram com o Senhor, e 1/3 se rebelou contra o Senhor. Então, estamos falando de, se for 120 bilhões, estamos falando então do quê? De 80 bilhões de anjos do Senhor e 40 bilhões de anjos demoníacos. Vamos fazendo as contas aí. Se nós somos 8 bilhões de habitantes agora, tem 40 bilhões de anjos malignos, de demônios, o que dá 1 para cada 5. Desculpa, dá 5 para cada um ser humano. Então, tem muito demônio para pôr para correr, não é verdade? A proporção de demônios para a quantidade de seres humanos é muito maior. E nós queremos nos ver livres deles, né? Em casa, no trabalho. No trabalho dá mais trabalho, porque você está cheio de gente impiedosa lá. Mas seja firme. Mostra quem manda lá. Isso é uma questão de fé. Então, nós vivemos em meio
a seres invisíveis. Bom, vamos avançar. Agora aqui eu creio que está cheio de anjos do Senhor. Além, é claro, principalmente do próprio Espírito do Senhor. Mas isso é algo de fé. Mas se sinta assim também na sua casa, cercados pelos anjos do Senhor e principalmente pela presença do Espírito Santo. Outra conclusão. 2. Leiam, por favor, irmãos. Então, essas duas esferas desse único mundo, elas interagem. Não tem jeito. Os anjos do Senhor e o Espírito Santo querem interagir conosco. E os demônios também querem interagir conosco. Aos que são santos, nós queremos nos sujeitar. E aos que são imundos, nós queremos resistir. É muito claro isso no dizer dos apóstolos. Então, o invisível interfere nas coisas visíveis. Daí Paulo dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue. São contra forças espirituais que não vemos. Então, o invisível interfere nas coisas visíveis. 3. Leiam, por favor, irmãos. Deus está brigando com o diabo lá no espaço sideral, lá na Lua, em Marte, no Sol, nas galáxias. Não, ele está brigando aqui, ó, no meio da humanidade. Deus está concentrado na humanidade. E o diabo também está concentrado na humanidade. Deus para conduzir os que são dele ao seu propósito e o diabo para causar destruição em tudo. Então a guerra de Deus e de Satanás, ela acontece em meio à humanidade. Leiam de novo, irmãos. E isso não acontece num ringue, irmãos. Não, isso acontece na minha mente. Acontece na minha vida. Eu preciso o tempo todo estar temendo ao Senhor e me sujeitando a Ele e resistindo ao diabo. E isso implica numa luta. Não é? Mas nessa luta, irmãos, nós estamos em grande vantagem. Mas precisamos de fé. Não é? João diz assim, na epístola dele: maior é aquele que está em nós do que aquele que reina nesse mundo ou que domina esse mundo. Então, esse mundo não é assustador? Não é? Esse mundo é apavorante. Assiste os programas policiais aí. Quer dizer, não assiste não. Não assiste não. Né? Então, isso não é coisa que se assista. Mas João nos garante que maior e muito maior é aquele que está em nós do que aquele que domina esse mundo. Então essa luta não acontece num ringue, onde dois estão lutando e o povo está apreciando a luta. Não, essa luta acontece em mim, na minha vida. Se eu permaneço em Deus, eu sou abençoado. Se eu não permaneço em Deus, eu sou destruído. Não é isso? O ladrão, uma referência aos religiosos, né, mas que também se aplica comumente isso ao diabo. O ladrão vem senão para
E Jesus? Esse versículo é tremendo, irmãos. Em pouquíssimas palavras, resume os nossos conflitos. É Jesus querendo dar vida e o diabo roubando, matando e destruindo. Então é aquela coisa, eu ajunto, mas se eu bobeio, o diabo derruba tudo. Então eu tenho que me manter firme, apegado com o Senhor, permitindo que Ele faça a obra vivificadora dele em mim o tempo todo. Aprendendo a me submeter ao Senhor e resistindo ao diabo. Quarta conclusão. Leiam, por favor, irmãos. Leiam de novo, irmãos. Amém. As coisas invisíveis são de que tipo? Quando eu falo em coisas invisíveis, eu estou falando basicamente do quê? Deus e seus anjos e o diabo e seus anjos. Basicamente é isso. E nós somos atingidos pelas coisas invisíveis. Tanto para o bem, Paulo, quando caiu no caminho de Damasco, foi um impacto, ele caiu, foi um tombo. Aquilo foi bom ou foi mal? Aquilo deve... Será que doeu? Hã? Então, ficou cego e um tombo. A Cida não pode nem ouvir falar de tombo, né, Cida? Ninguém quer cair, o tombo é um desastre, gente. Se você cai, mas aquilo foi um ato divino ou um ato diabólico? Divino. Ele foi atingido ou não foi? Uma vez eu estava lá no Lago Azul, passeando com a cachorrinha. E daí a pouco ela deu uma sumida assim, né? Ela estava fora da coleira. E eu chamando ela assim, e ela estava atrás de mim. Na hora que eu vi, eu ia pisar nela. E eu não querendo pisar, caí de costa. Bum! Cheio de gente. Todo mundo lá foi eu. Acudiu o velhinho que caiu de costa. Queria saber se estava bem. Mas foi um tombaço de costa. Você cai do jeito que cai, Pê. É o tipo do tombo que você não apara nada. Já caiu um tombo que você não consegue aparar? Já é. Ainda bem que eu não bati com a cara no chão. Então, mas graças a Deus não me aconteceu nada. Só o susto, né? Que foi grande. Oi. Ai, meu Deus do céu. Guarda Maria, Senhor. Então Paulo caiu. Se caiu, eu acho que doeu, gente. Agora, ele caiu e estava andando, ou ele caiu do cavalo? Se caiu do cavalo, meu irmão. O super-homem caiu do cavalo e morreu tetraplégico, não foi? Como que chamava aquele artista, né? Reeves, qualquer coisa Reeves, né? Fazia o papel do super-homem, bem o super-homem caiu do cavalo. Ai, meu Deus. Ah, Senhor, ainda havia uma gradinha salvadora. O Senhor preparou um bueiro com grade, né, irmão? Machucou o joelho. Então,
nós somos atingidos principalmente pelas coisas invisíveis. Então, se alguém, por exemplo, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, alguém dirige a você alguma atitude má, o que você vai fazer? Depois de tudo que eu estou falando aqui, você vai olhar para a pessoa e querer revidar, ou você vai olhar para Deus e entender que há uma ação maligna por trás daquilo? É isso, irmãos. Né? Se a gente aplicar isso na vida conjugal, na vida da igreja, mesmo na vida profissional, são pessoas, mas todas as pessoas acabam sendo instrumentos, ou de Deus ou do diabo. Mais frequentemente as pessoas são instrumentos do diabo. Então nós precisamos ter um entendimento espiritual sobre as situações. Somos atingidos principalmente pelas coisas invisíveis, tanto para o bem quanto para o mal. Vou dar aqui 2 exemplos. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, a coisa mais impactante da história da humanidade foi Deus, o Pai, ter dado o Filho. Nós estamos aqui agora por quê? Que fomos atingidos pelo amor do Pai, que não vemos, que deu o Filho, que não vemos, mas, como diz Pedro, o amamos. Então, a ação mais impactante sobre a humanidade não foram as guerras, nem as grandes guerras do século passado, a primeira e a segunda. Os grandes atos impactantes, quer dizer, o ato mais impactante é a respeito de algo que eu não vejo. O Deus que ama, dando o seu Filho que morre pelos meus pecados. Tudo isso são coisas que não vemos. Mas se eu parar aqui agora, vocês não vão aguentar e eu não vou fazer isso. Eu poderia orar tranquilamente, pelo menos uma meia hora, agradecendo ao Pai por ter dado o Filho. Coisas que eu não estou vendo. E nós precisamos aprender a orar essas coisas. Pai, eu quero te adorar. E eu não vou longe não, viu, irmão? Só estou dando uma amostra. Por ter enviado o seu Filho ao mundo. Obrigado, ó Pai. Obrigado pelo seu grande, indizível amor. Obrigado, Deus, por ter me amado de tal maneira. Vai embora, filho. O que eu estou vendo? Nada, eu estou falando de uma coisa que eu não vi. E que ainda não vejo, mas eu sei que existe, porque a palavra de Deus diz que existe. E isso atingiu os meus sentidos em algum momento da minha vida. Eu senti o amor de Deus, eu senti o amor de Jesus como os irmãos sentiram, mas eu não vi nada. Esse é um fato positivo. E é o fato mais positivo. Agora, o versículo que eu já citei, Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou em outras palavras, não é contra o que é material, o que eu vejo. A nossa luta é contra principados e potestades, que é a maneira como Deus trata a estrutura hierárquica dos anjos caídos, príncipes e poderes. Eu não vou falar disso agora, mas está falando de uma maneira geral dos espíritos dos anjos rebelados contra Deus, a partir de Satanás. E nas contas que eu apresentei para os irmãos, hipoteticamente, quantos são mais ou menos?
Hã? 40 bilhões. 40 bilhões. A nossa luta é contra essa multidão, que nem a multidão do rei etíope, que veio contra a Asa. Imagina 1 milhão. Você diante de um exército de 1 milhão, com 5 rios claros em pé diante de você. A nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Tenebroso é de trevas. Eles têm dominado esse mundo, domínio. Eles têm dominado os governos, eles têm dominado na área militar, eles têm dominado na área do comércio, eles têm dominado por todos os lados. O que interessa é o lucro, o que interessa é o prevalecimento. Eles têm dominado esse mundo de trevas. É contra forças espirituais do mal. Então, principados e potestades, eles estão no domínio desse mundo de trevas. E eles são forças espirituais especializados na maldade. É contra isso que há a nossa luta. E são espirituais, não vemos. Então, sempre que você se irritar demais com alguém, para diante do Senhor e fala: Senhor, muda minha mente, para eu ver sempre o que está por trás de toda a situação ruim. E para encerrar, essa luta é aonde, irmãos? E o que são regiões celestes? Não confunda com os ares, porque todo mundo confunde com os ares. No capítulo 2, eu lembro. E o interessante é que não era algo que se via, mas as câmeras... Tem esse fenômeno, viu, irmãos? Eu não tenho explicação para isso, não. Mas às vezes as câmeras pegam espíritos. Não é sempre, mas pega. Nesse caso, pegou o... Saiu do avô e foi nele. Eu vi muita gente dando esse testemunho. O demônio saiu do pai, da mãe, que morreu, e veio nele. Sei. Mais 5? Esses aplicativos, tem muita gente dizendo, inteligência artificial, esse tipo de aplicativo, eles meio que interagem com esse mundo espiritual. É coisa do fim dos tempos. Então, meu Deus. E esses bebês, né? Meu Deus do céu. Então, para encerrar agora, regiões celestes não tem nada a ver com as regiões dos ares, que fala no capítulo 2, que é o lugar de habitação dos demônios, os ares. Não. No livro de Efésios, regiões celestiais é o lugar onde nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Aparece 5 vezes para falar da esfera celestial. Então é lá que nós lutamos a luta contra esses principados e potestades que têm dominado esse mundo e que têm praticado maldades. Como é que eu luto com eles? Nas regiões celestiais. Onde é que fica? Não sei, não vejo. Mas eu sei que eu estou lá em Cristo, acima de todo principado e potestade. Coisas que não vemos. Amém? Então vamos orar. Querido Pai,
aperfeiçoa-nos na compreensão dessas coisas e ajuda-nos a sermos cristãos que veem o que não se vê. Ilumina, Senhor, os olhos do coração para vermos com o nosso entendimento coisas que não são possíveis aos olhos nus e nem possível à mente racional. Faça-nos cristãos realmente espirituais, para que possamos enfrentar esse mundo, resistir ao diabo, enquanto nos sujeitamos e nos deleitamos no nosso Deus. Aperfeiçoa-nos nisso tudo, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém.